Salmos número 107, versículo 15 e 16. É a palavra que Deus colocou em meu coração, que nos reportou a temática, é de um Deus, que abre portas, não há portas que Ele não abra. Diz assim, verso 15: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Louvem a Deus, louvem ao Senhor, porque Ele, quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos que as trancavam. Podemos assentar em nome de Jesus essa noite. Louvado seja o Senhor. Também externo a minha alegria imensa pela presença, que Deus assim o fez possível, da irmã Lilian, que está conosco mais uma vez para cultuar. Hoje a filha não veio, mas a irmã Lília, a gente a considera como da casa, como nossa irmã em Cristo, Graças a Deus, estava domingo passado no culto e se alegramos na presença do Senhor, e hoje está novamente. Deus tem um propósito nisso. Deus tem bênção, Deus pode todas as coisas, Louvo a Deus. Então, pela irmã Lilian, que está aqui, também enfrenta uma circunstância de saúde, mas está no controle de Deus. Ela estava testificando outro dia, quando nós estava indo até a sua casa, e ela estava dizendo que ela tem uma sobrevida, porque ela foi há um tempo atrás e o médico deu um ano no máximo, que ela ia ficar viva, mas Deus não foi isso que Ele disse. Quem dá a última palavra é Deus, e ela está aí já, passou bastante tempo dessa data, e só acontecerá algo se Deus quiser, quando Ele quiser, e se Ele permitir, é Ele que dá a última palavra, Louvado seja o Senhor. Cada um de nós temos uma situação, uma enfermidade, um problema. Então todos nós estamos num mundo hostil, estamos num mundo, onde impera o pecado, a imundícia, e com certeza por causa do pecado, da queda do homem, veio então enfermidades e a morte. Tudo que é coisa ruim aconteceu, mas o Senhor nos deu outra chance, O Senhor nosso Deus tinha um plano B e enviou Jesus Cristo para mudar todo esse cenário. Todo aquele que se entrega a Cristo, ainda que o pior aconteça, vamos dizer assim, a morte, Ele disse: ainda que morra, viverá, porque Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Diz que não tem jeito para a morte, amém? Mas através da fé em Deus tem jeito sim, porque aquele que morre em Cristo, ele dorme até um momento especial de ser acordado, e se encontrar naquele lar feliz, naquele paraíso, naquela cidade dourada, naquela cidade celestial, e será tudo diferente. Amém? Quem é que pode aplaudir o Senhor nessa noite, que quer nessa palavra? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu estava aqui lendo esse salmo, e um salmo bem, me chamou a atenção, irmãos, Eu posso pensar bem, nós sabemos que nossa vida tem situações que parece estar encalacrado. Tem porta que nós gostaria que estivesse aberta, ou porta que seria para estar aberta, mas ela está trancada, E já está tanto tempo fechada que enferrujou a fechadura, o cadeado, as trincas de ferro, os ferrolhos, não tem de abrir. Mas com o nosso Deus não é assim. O Senhor abre porta, Não há porta que Deus não possa abrir. O Deus que abre todas as portas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como introdução nessa noite, irmãos, já afirmei que não tem porta trancada que Deus não possa abrir, Então creia nessa palavra. A mensagem de hoje à noite, o tema, o título dessa mensagem é: não há porta que Deus não abra. O Deus que abre todas as portas. Então não há porta que Deus não possa abrir. Quem sabe você está esperando por uma porta aberta, está esperando, mas é necessário que se abra esta porta, ou a tal porta, E então, creia, dentro do plano, da vontade de Deus, a porta vai se abrir, Pode ser hoje à noite, através da fé, desse culto, Eu não sei qual porta que você está à espera para que se abra. Quem sabe a assinatura de um juiz,
né? Quem sabe a resposta de uma boa porta de emprego, quem sabe a virada na área da saúde, né? Quem sabe a mudança nos conflitos familiares, né? Não sei, mas seja qual for a porta que você espera, né? Dentro da vontade de Deus, essa porta vai se abrir, esse problema irá se resolver, porque o nosso Deus é especialista no impossível, aquilo que o homem não pode fazer. Deus é especialista e Ele vai agir no impossível. Louvado seja o Senhor. Então creia, não tem porta que Deus não abra, Ele pode abrir essa porta. Louvado seja o Senhor. Falei antes também que existem portas, né, que com nenhuma chave se abre, né? Pode ter a chave da porta, pode-se saber como se faz para abrir, né? Mas esse problema parece simples para resolver, eu dou um jeito, né? Quantos dão um jeito e é simples, por que eu não consigo? Não é que você não tenha a chave, não é que você não saiba como agir, mas a porta está tão encalacrada que ela não abre com chave nenhuma, né? Então, o que tem que acontecer, irmão Lucas? Aí tem que acontecer um milagre. Essa porta que está desse jeito precisa ser arrombada, ela precisa ser estourada, ela precisa de um poder, de uma força maior para que dê o acesso, então, a bênção, a vitória, a algo que nós esperamos, que nós buscamos. E Jesus disse: seja insistente, não desista, persista. A palavra fala nessa noite em perseverar, perseverança, né? O pastor José leu aqui que aquele que perseverar, aquele que insistir, Jesus disse: pede, porque vai ser dado a você. Busquem, porque você vai encontrar, né? Bate a porta, ela vai se abrir. E pode ser uma batida fraca, né? Aí não se abre, bate mais forte, não se abre, bate de novo. Louvado seja o Senhor. E eu aqui não estou falando de uma marreta, eu estou falando de bater com fé. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Que se a porta está impossível de abrir, está tão trancada, está tão encalacrada, então o Deus que abre todas as portas, Ele vem com um milagre e estoura essas fechaduras. Ele rebenta as portas blindadas, Ele rebenta essas portas de bronze, Ele desfaz com os trincos de ferro, com os ferrolhos, com os cadeados, e então a bênção é alcançada pelos seus. Então creia, acrescenta a tua fé nessa noite, a porta vai se abrir, de um jeito ou do outro. Louvado seja o Senhor, né? Porque se não for possível, com todas, né, as atitudes, com todas as maneiras, com todos os meios legais, então é necessário um milagre. Amém? Eu estou falando com pessoas que não conseguem resolver a situação. Tem situação que eu não consigo resolver, então precisamos de quem é mais forte, de quem é poderoso, de quem pode todas as coisas. Então vamos aos pés de Jesus e dizemos: Senhor, eu preciso de um milagre. Amém? A porta está trancada, a bênção não chega, não consigo, não estou conseguindo, né? Então Deus faz o milagre e despedaça as portas blindadas de bronze, e também rebenta com as trincos enferrujados, e com certeza nos dá acesso à nossa bênção, à nossa vitória. Louvado seja o Senhor, né? Penso assim, irmãos, eu estava, né, hoje meditando a palavra de Deus, e eu penso assim, eu quero que você pense nisso: não reclamar, né? A reclamação é a murmuração que diz na Bíblia. Quando nós murmuramos, nós questionamos, reclamamos: mas por que, Senhor, que comigo não acontece? Por que não consigo? Por que essa porta sempre está fechada? Por que as coisas não acontecem? Para todos dá certo, menos para mim. Alguma coisa, o que eu estou fazendo? Tenho feito a sua obra, tenho me esforçado, tenho orado, né? E ficamos inquietos, e então isso entristece a Deus, né? Entristece a Deus. Ele está dizendo: eu estou no controle, eu já te respondi, e a minha resposta foi o silêncio. Louvado seja o Senhor. A minha resposta foi dizer: espere um pouquinho. Então não reclame. Essa porta que ainda não se abriu, ela talvez esteja aguardando algo que não faria bem para você, né? Ao invés de fazer o bem para você, ela faria mal. Então Deus não vai abrir essa porta, né? Quem sabe a porta fechada que você pensa que seria uma bênção, que seria uma conquista, que seria uma vitória, não traria alegria, não traria bênção, ela não ia trazer bem para a sua vida. E então, a respeito disso, Deus fala conosco através do seu Espírito: espere com paciência, como li os Salmos 40, espere com perseverança,
né? Espere, Deus está no controle. Se vai ser para a tua bênção, se vai ser para te deixar feliz, se vai ser, então a porta vai se abrir. Ela pode demorar um pouquinho, mas ela vai se abrir, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que não há porta que Ele não possa abrir. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Deus abre portas. Eu também pensando, irmãos, né, na palavra do Senhor, e confirmou através da palavra que o pastor José fez leitura, né? Confirmou aqui o que hoje eu estava a pensar, né? Nós temos uma porta aberta, né? Nós temos uma grande porta aberta a todos nós que estamos na presença do Senhor, né? E essa porta, o Senhor tocava meu coração. Ela fala da porta da graça, né? Uma grande porta é tudo que nós precisamos, é o mais importante para todos nós, nesta vida e na vindoura, né? É aproveitar a oportunidade dessa porta aberta diante de nós, a porta da graça, a porta da salvação, a porta do acesso à cidade celestial, a porta do acesso à cidade dourada, as mansões celestes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na revelação do Apocalipse, o evangelista João, né, quando estava lá, então ele recebeu essa palavra e a escreveu, né, e ficou para nós, né, e está no capítulo 13, 8 do Apocalipse. Ele diz: eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Então aqui eu vejo uma porta mais importante. A porta mais importante para o ser humano, para o homem e para a mulher, é a porta da graça, e essa está aberta. Ninguém pode fechar essa porta, né? Ninguém. Não há demônios, não há potestade, não há principados, nem Satanás. Ele consegue fechar a porta da graça, porque a porta que Deus abriu para a salvação, ninguém fecha. Louvado seja o nome santo do Senhor. No contexto ali, então, fala-se da sexta carta que foi direcionada à igreja de Filadélfia, né? E se refere à porta da salvação, o acesso à cidade dos céus. E nós podemos apregoar isso, né? Pois nesse mundo que é um verdadeiro campo de hostilidade, é possível acessar o reino de Deus. O pastor José fez leitura aqui que o evangelho do reino de Deus será pregado a toda criatura, e então virá o fim. Enquanto o evangelho do reino não for pregado a toda criatura, a porta da graça ainda está aberta, né? Então está aberta a porta da graça, a porta da salvação. Louvado seja o Senhor. E ninguém pode fechar essa porta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então pregue a tempo e a fora de tempo, a dizer: ainda há tempo de salvação, ainda há tempo para acessar o reino de Deus. A porta da graça ainda está aberta. E eu quero dizer mais uma vez aos irmãos nessa noite que estão aqui a me ouvir: somos todos conhecedores, somos todos crentes no Senhor Jesus. Aproveitemos a oportunidade, aproveitemos a ocasião, aproveitamos o momento, aproveitamos esse tempo presente que o Senhor nos dá, porque a porta da graça, a porta da salvação ainda está aberta. Eu não sei se hoje à meia-noite ela vai se fechar, né? Só tem um que pode fechar, Deus. E chegará o tempo, né? O pastor José fez leitura: então virá o fim. A porta um dia vai se fechar, será o fim, né? Então vai ser o dia que o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, vai ser o dia em que Ele vier arrebatar a sua igreja. Então a porta da graça vai se fechar. Essa Bíblia que eu tenho em minha frente, ela ficará um livro sem virtude, né? Não vai valer mais nada, porque o Espírito Santo vai se retirar daqui e vai subir com a igreja, né? E então Satanás tomará conta do mundo, né? Só tem um que impede o diabo tomar conta, né? Do anticristo e de tudo que não presta,
começa a tomar conta, é o Espírito Santo que vela pela sua palavra, a virtude do Espírito Santo, o próprio Deus que está entre nós. Mas um dia essa porta vai se fechar. Eu não sei se na madrugada, quando você estiver dormindo, Jesus virá buscar sua igreja, quem sabe às 3 da manhã, eu não sei se de manhã bem cedo ou ao nascer do sol, eu não sei se essa semana seguinte ele virá, eu não sei se esse ano ele virá, né? Eu não sei se vai demorar mais 5 anos, quem sabe daí teria um bom tempo ainda para pensar. Mas eu quero te alertar nessa noite, vamos nos decidir nessa noite a aproveitar o tempo da porta da graça que ainda está aberta. A porta aberta continua, e a voz do Espírito Santo começa a soar, ela soa suavemente em nosso ouvido a dizer: aproveite esse tempo, não perca a oportunidade. Uma porta, ela pode dizer respeito a uma ocasião, né? A uma situação, a uma oportunidade, né? Uma porta é uma oportunidade. O Senhor abriu essa porta para nós e nos deu a oportunidade de ser salvo. E então nós dizemos sim para Jesus, e o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós decidimos: Senhor, eu vou caminhar contigo, me ajuda eu caminhar todo dia contigo, Senhor, fazer sua vontade, andar na sua presença. Louvado seja o Senhor, porque eu não quero ficar aqui, eu quero subir contigo quando o Senhor vir buscar sua igreja. Louvado seja o Senhor. Quem quer subir quando Jesus buscar sua igreja, levante sua mão comigo. Louvado seja o Senhor. Eu não quero ficar aqui, eu não quero que meus irmãos fiquem, eu não quero que minha família fique, e então eu quero dobrar, eu quero pedir ao Senhor: acrescenta a minha fé, multiplica a minha fé, ao ponto de eu crer verdadeiramente, não simplesmente acreditar em um conto, crer, confiar que eu serei salvo e a minha família também. Paulo disse ao carcereiro: olha, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Então creia, acrescenta a tua fé, os teus não vão ficar para trás, porque você apostou em Deus, você creu no Senhor. Ah, mas ele não quer, tudo bem, mas aí entra a ação de Deus com a providência. Deus entra com a sua providência e conduz as coisas para um fim determinado, nem que doa, mas o Senhor salvará, porque Ele é poderoso para salvar. Amém? Aplaude ao Senhor nessa noite. Aleluia. Não podemos ficar indecisos. Um dia a porta da graça então se fechará. Não podemos ficar com a nossa mente dividida, né? Porque o Senhor um dia vai fechar essa porta. E então, né, perdeu-se a oportunidade, aquele que ficou cocheando em dois pensamentos. Eu não sei se eu ando pelo mundo ou ando na fé com Cristo, seguindo a Ele. Não, não podemos estar assim, né? Ou uma coisa ou outra. Serei fiel a Ti, Senhor. Serei fiel a Ti, Senhor. Não vou ter amizade com o mundo, não vou me juntar com o mundo. Eu quero seguir ao Senhor e ser quente da presença do Senhor. Deus disse através de uma carta a uma das igrejas também, né? Ele disse que você seja bem quente ou bem frio de uma vez, porque se você for morno, né, o Senhor vomitará da sua boca. O Senhor dirá: para trás de mim, você que praticou iniquidade. O Senhor dirá: olha, não vos conheço, né? E então, mas o que acontece? Eu fiz tanta coisa. Não, você foi morno, né? Você não foi uma coisa nem outra. Então seja fiel, seja fervoroso, seja realmente quente na presença do Senhor, esteja próximo de Deus, porque Deus é fogo e Ele nos aquece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não podemos ficar indecisos, né? Não podemos ficar indecisos, porque um dia a porta da graça vai se fechar. E eu quero falar aqui que o irmão Lucas Dias ontem, né, estava pregando, né, e ele falou algo, né, que também, né, eu estava a pensar, né, sobre essa palavra, né? Desça do muro, pois o muro também é dos demônios, né? Não podemos ficar em cima do muro, né? Desça do muro, desça para o lado do Senhor, né? Porque o muro também é dos demônios. A Bíblia diz: não fique no vale da indecisão. Multidões e multidões no vale da indecisão, com o seu pensamento dúbio, né? Com o seu pensamento dividido, então está em cima do muro.
né? O irmão Lucas aqui fez uma ilustração. Ele disse: de um lado do muro os anjos do Senhor, todos, né, os seres celestiais na torcida e dizendo: olha, desça para cá, aqui tem luz, fica para o nosso lado, se escape da condenação, se escape do lago de fogo, se escape da morte eterna, venha para cá. E os demônios do outro lado então sorrindo, tranquilo, né, fazendo festa, só na expectativa, só na espera. E então quem estava em cima do muro diz: olha, eu vejo os anjos aqui de um lado me dizendo me descer para o lado deles e me salvar, me escapar de coisas ruins, e vocês não dizem nada, vocês estão contando vitória já. Então os demônios dizem: não precisamos fazer nada, é só contar os minutos, se você cair, vai cair para cá, e o muro também é nosso, amém? Então não fiquemos em cima do muro, né? Dizemos: eu vou partir para o lado do Senhor, eu vou me decidir por Cristo, e eu não vou ficar mais em cima do muro. Deus não se agrada de quem fica em cima do muro, cocheando em dois pensamentos: ou é ou não é, ou seremos santos, separados para o Senhor, ou não seremos, ou então corremos o risco de cair para o lado das trevas, para o lado da morte eterna. Então o muro também é dos demônios. Então desça do muro, descemos do muro, dizemos: Senhor, eu vou para o teu lado, eu vou me aliar a ti, Senhor, eu não quero mais ser soberbo, eu quero ser humilde, eu sei que sou eternamente dependente do Senhor, me salva, me socorre, me conduz, né? Ó Senhor, me ensina, me alimenta através das coisas celestiais. E então o Senhor tem tudo que nós precisamos, o Senhor tem tudo para mim e para você, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Deus quer, as portas blindadas se abrem automaticamente. Essa também é uma palavra que eu quero deixar para os irmãos. Quando Deus quer, as portas blindadas, né, terrivelmente trancadas, né, com impossível de ser aberta, o Senhor faz com que elas se abram automaticamente, amém? A bênção que é para você, e na hora certa vai chegar. Você sabe aquelas portas que você chega e a aproximação faz com que ela abre? É exatamente assim que Deus faz. Pode multidões e multidões, todas as forças terrenas, todos os pensamentos e estratégia tentar forçar para que essa porta se abra, para que esses problemas se resolvam, né? Isso não acontece. Mas quando chega o servo de Deus, na unção, na graça, né, para receber aquilo que Deus prometeu, então ao se aproximar, a porta se abre automaticamente. Alguém vai dizer: mas essa porta estava terrivelmente trancada, como é que você conseguiu? É porque eu vim em nome do Senhor, é porque o anjo do Senhor foi e me disse: olha, vem, porque agora é hora, a porta vai se abrir. Não, mas não pode, não vai se abrir não, tanto tempo eu espero. Mas e você chega, então a porta se abre automaticamente. Nós temos aqui uma passagem bíblica que me reportou essa passagem aqui, de quando o apóstolo Pedro estava preso, né? Ele estava preso e a prisão dele era terrivelmente bem segura, né? Tinha 3, né, setores de guarda. Tinha o portão principal, né, me parece que com 4 guardas, né, um segundo portão com 4 guardas e um portão próximo à cela com mais 4 guardas, seria 16 soldados. E o portão que dava acesso à rua era um portão de ferro blindado, um portão muito bem trancado, né? E agora estava Pedro lá porque ele tinha pregado a palavra de Deus, né? Então foi preso. Ele pregou o evangelho de Jesus Cristo, então foi preso por isso. Olha, e isso agradou as pessoas, agradou aos incrédulos, porque naqueles dias eles estavam incomodando as pessoas, pregando esse evangelho que hoje você está ouvindo, que hoje nós estamos pregando. Ele disse: olha, aquele Jesus que vocês entregaram, que vocês negaram, que vocês crucificaram, que vocês mataram, aquele Jesus é o que faz todas as coisas, é aquele que ressuscitou ao 3º dia. Então isso incomodava as pessoas, irmão Lucas. E então o Tiago, né? O Tiago foi preso, né? E ele foi morto à espada. E isso alegrou as pessoas. Então Herodes: olha, tem uns pregadorzinhos aí que estão pregando. Olha, eu vou fazer alguma coisa para agradar esse pessoal. Estão incomodados. E então mataram Tiago à espada. Eu não sei se foi naquela maneira de 1000 cortes, cuidando para não pegar as artérias, então para torturar a pessoa, né? A chamada 1000 cortes. Não sei se foi assim.
Se foi assim, não sobrou nada de Tiago, né? Imagina. E então isso alegrou as pessoas ímpias, mundanas, incrédulas. E então Herodes: vou agradar mais, vou mandar prender também Pedro. E então prenderam o apóstolo Pedro. E quando prenderam Pedro, aquele líder da igreja, aquele que ficou, né, representando o Senhor Jesus, pregando o evangelho, em 2 mensagens ganhou 5.000 almas para o reino. Louvado seja o Senhor, que foram batizadas nas águas. E então a igreja se reuniu na casa de alguém, escondido das pessoas, mas lá eles oravam e diziam: Senhor, abre a porta da prisão, liberta o nosso pregador, liberta o nosso pastor. Ó Senhor, não deixa, prova, mostra que o Senhor é Deus. Ó Senhor, perdemos o Tiago, mas Senhor, não queremos perder Pedro, isso é muito para nós. E clamavam e oravam e oravam. E então diz a Bíblia que o anjo do Senhor, à meia-noite, né? 1h da noite, o anjo do Senhor entrou na cela. O anjo do Senhor passou pelo primeiro portão, pelo segunda guarda, e então chegou na primeira guarda interna, e então entrou, né, com os portões fechados, porque Deus não precisa de que se abra portão para ele entrar, né? Ele não tem um corpo como nós temos, o anjo do Senhor não é assim. E então ele tocou em Pedro e disse: se acorda, né? E agora Pedro, né, se acordou, mas ele pensava que estava sonhando, irmão Lucas. E então se acordou e olhou aquele homem do seu lado, não conhecia, e disse: pois não. Então aquele ser materializado, o próprio Deus, estava ali e disse: Pedro, levanta e te veste. Amém? Levanta e coloca a tua roupa. Quando o anjo disse isso, automaticamente os cadeados das prisões, as algemas se estouraram, se rebentaram e caíram por terra. E ele pensou que estava sonhando, mas isso é brincadeira. E levantou então, e então o anjo disse: faz mais, coloca a tua capa e me segue. Aleluia! Coloca a tua capa e me segue, Pedro. E então Pedro obedeceu, colocou sua capa, e o anjo do Senhor começou a caminhar. Passou pela primeira guarda e Pedro atrás dele. Passou pela segunda guarda e Pedro atrás dele. Quando chegaram no portão principal, diz a Bíblia Sagrada que automaticamente o portão de ferro se abriu, se escancarou para eles. E diz a Bíblia que eles caminharam por uma rua, né? E quando foram virar noutra direção, aquele homem que acordou Pedro desapareceu. E então Pedro diz: olha, verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso entrou na prisão e abriu os portões de ferro, quebrou as algemas e me pôs em liberdade. Então o nosso Deus é um Deus que, quando Ele quer, a porta, por mais blindada, por mais vedada, por mais enferrujada que esteja, por mais trancada que esteja, por mais segurança que esteja para contrariar aquilo que vai ser bênção para você. Louvado seja o Senhor. Quando Deus quer, ela se abre automaticamente. Não te precipite, né? Espera, confia, não reclama, não questiona, adora, porque a porta vai se abrir. Não importa quão difícil ela seja, não importa quão blindada ela seja, não importa quantas dezenas estão torcendo contra você, a porta vai se abrir, porque o anjo do Senhor vai à frente de você e automaticamente a porta se abre. Amém? Quem está entendendo, aplaude ao Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. E então Pedro chegou na casa onde estavam orando. Ele sabia. Ele chegou lá, bateu na porta, veio uma pessoa, uma jovem, e olhou. É Pedro, conheço ele. Voltou a avisar, diz: olha, o Pedro está aqui na porta. Aí a pessoa responsável disse: não, tu pode estar sonhando. Quem sabe é algum anjo, um espírito dele que veio aqui, né? O que já aconteceu com Pedro será? O espírito dele veio aí. E ela disse: não, não é, é o Pedro. E então foi a pessoa lá e verificou, era Pedro mesmo. Louvado seja o Senhor. E ali então Pedro entrou e testificou o que o Senhor fez por ele. Louvado seja o Senhor. Quando Deus abrir a porta para você, vai ao lugar daqueles que clamam por você, vai ao lugar daqueles que buscam a vitória para você, que intercede por você, e testifique dessa maravilha, testifique desse feito, porque muitas almas se salvarão, a fé será acrescentada, Deus será glorificado e a igreja será edificada em sua presença. Não cesse de falar que o Deus que tu serve abre portas que estão trancadas. Louvado seja o Senhor. Então o meio legal de se abrir uma porta é com a chave, mas quando não é possível, é necessário ser arrombada, não é assim?
Já aconteceu de eu tentar abrir porta e não ter como abrir, irmão Lucas, né? Não ter como abrir, o cadeado não abre, a fechadura está tão trancada, então é necessário arrombar, é necessário que se estoure essa porta. Então Deus faz isso, louvado seja o Senhor. Deus faz isso, aquilo que não podemos, aquilo que não é possível por meio legal abrir, eu não digo de forma criminosa, né? Eu digo de maneira de se abrir a porta. Tem uma chave da sua casa, tá, quem sabe dezenas de tempo ali sem abrir, enferrujou, trancou, não tem como a chave dela abrir, então é necessário que seja estourada, né? Para que você consiga acessar aquilo que você quer buscar lá, aquilo que é seu, que está lá. E então o salmista escreveu esse Salmos 107 e verso 16, né? Deus faz isso por nós. Deus quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Louvado seja Deus. O Senhor Deus faz uma promessa para nós, dizendo, para os seus, para o povo de Israel, para o novo Israel de Deus que somos nós, para todas as famílias que são benditas em Abraão, para aqueles que estão na fé, pela chamada abraâmica, louvado seja o Senhor. E o profeta messiânico que mais falou sobre Jesus escreveu isso, que Deus o revelou para que se escrevesse. Ele diz no capítulo 45 assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de ferro e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém? O Senhor está a dizer para mim e para você nessa noite, Ele vai adiante de ti. Aquele Senhor que foi adiante de Pedro, Ele vai adiante de você. Quando a porta trancada enxergar o anjo do Senhor, ela vai se escancarar na hora, porque o Senhor vai na frente. Louvado seja o Senhor. Quem sabe os caminhos estão escabrosos, tortuosos na sua vida, na sua caminhada, passa por trilhos difíceis, por situações apertadas, louvado seja o Senhor. Mas o Senhor está a prometer para mim e para você, eu irei adiante de você. O Senhor está a dizer, eu vou na frente de você, eu vou endireitar os caminhos tortos, e eu vou quebrar as portas que estão trancadas, eu vou abrir as portas que estão trancadas, quebrarei as trancas de ferro, né, e despedaçarei, e você terá acesso à tua vitória, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir com a sua promessa. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir. Ele vai na tua frente, Ele vai arrebentar esses ferrolhos de ferro, Ele vai arrebentar o que está trancando o seu caminho, porque Ele é poderoso. Ele disse, eu vou na tua frente. Louvado seja Deus. E Ele diz mais ainda, além disso, de abrir as portas, de endireitar os caminhos, irmão Lucas, na sequência, no 13 ele diz, e te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Amém? Há tesouros escondidos, né, que é só depois dessa porta que nós vamos ter acesso. Ele vai arrebentar com as portas, Ele vai endireitar os caminhos, e então Ele vai te mostrar, e Ele vai entregar na sua mão os tesouros escondidos. Louvado seja o nome santo do Senhor. As riquezas encobertas, o mundo não consegue ver isso. Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor vai te mostrar, porque Ele abriu, Ele abrirá a porta, Ele vai na tua frente, em nome de Jesus. Quando Deus fecha a porta e ninguém abre, agora temos uma situação aqui. O nosso Deus é um Deus que abre todas as portas, não a porta que Ele não possa abrir, mas a palavra vai dizer que a porta que Ele fecha ninguém abre. Então agora eu posso ver também que é necessário, né, que portas sejam fechadas, né? E essa porta, quem sabe é uma porta que às vezes nós pensamos, por que essa porta está fechada? Deveria estar aberta. O Senhor sabe por que está fechada. Não faria bem para você, não serviria de bem, serviria de mal, né? Ou quem sabe por essa porta teria acesso a você e a sua casa, a sua família, o mal, e o Senhor então precisa fechar essa porta. Então a porta que Deus fecha ninguém abre. Ele abre a porta da tua bênção, Ele abre a porta daquilo que é importante, é necessário para você, é essencial para você, mas Ele é o Deus que toma todos os cuidados, em todos os detalhes. Ele fecha as portas que trarão mal para a sua vida, Ele fecha a porta, né, pela qual o mal viria até você. E eu vejo aqui uma porta que o Senhor Jesus ainda falou, e é importante que essa porta permaneça fechada. Louvado seja o Senhor, né? As portas do inferno, louvado seja Deus.
Quando Deus fecha, então ninguém abre. Em Mateus 16 e 18, o evangelista registrou o que Jesus garantiu, né? Mateus registrou o que Jesus garantiu em palavras, quando ele estava instituindo a sua igreja, quando ele falou que Pedro era uma pedra, né? Era uma fagulha de pedra, né? E sobre a rocha que é Cristo, a igreja seria edificada. Ele diz também, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja o Senhor. E eu posso dizer, ainda que morra, viverá. Nem a morte consegue colocar um ponto final na igreja do Senhor, no reino de Deus que se alastra na terra. Louvado seja o Senhor. Isso tem se cumprido. Louvado seja Deus. Então aqui Jesus usou uma linguagem figurada, irmãos, que fala, né, do poder da morte e condenação, né? As portas do inferno é aquilo que por ela acessaria as pessoas com poder, morte e condenação. Morte eterna, condenação eterna. Então isso não prevalecerá contra a igreja do Senhor, né? Porque a morte e a condenação não terão vitória definitiva. Louvado seja o Senhor. Porque aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão. Louvado seja o Senhor. Então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E essa porta, ela permanece trancada, ela permanece guarnecida pelo sangue do Cordeiro, pelo poder que há no nome do Senhor. Louvado seja Deus. E então nós estamos livres para servir ao Senhor. Quando se entregamos a eles, podemos ter certeza de salvação eterna, podemos ter certeza de vida eterna. Louvado seja o Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor está guardando. O Senhor trancou. O Senhor ao ressuscitar disse, dá a chave da morte do inferno. Louvado seja o Senhor. Ele diz, olha, todo o poder me foi dado, tanto na terra como no céu. Então é pela minha palavra, é pela palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. E a vitória é certa em nome de Jesus. Deus também tem a chave que abre todas as portas, né? Deus tem a chave que abre todas as portas. Se Ele não abrir, é porque não é o tempo, ou porque não faria bem, né? Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor tem a chave que pode abrir, né? Louvado seja o Senhor, todas as portas. O apóstolo Paulo, ele registrou dizendo que Deus abriu a porta da fé para os gentios. Uma ocasião, Deus deu uma oportunidade aos gentios, povos de fora, né? Nós brasileiros somos nações gentias. Então Deus abriu essa porta da fé. A fé não se compra. A fé não é algo que se consegue produzir, adquirir assim, numa venda, né? Ou quem sabe fazendo algumas, né, sessões de pesquisas, ou quem sabe também seguindo uma religião, sei lá. A fé, ela se adquire através de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então Deus abriu a porta da fé aos gentios. Ninguém consegue crer se não tiver fé. E a fé não é nossa, é um dom de Deus. A fé não vem de nós, é um dom de Deus. Então Deus nos presenteia. Deus presenteou os gentios, Deus presenteou nós aqui brasileiros com o dom da fé. E então podemos crer, confiar no Senhor. E então somos salvos através, né, do sangue do Cordeiro vertido da cruz do Calvário. E então a porta da fé se abriu. E Paulo testificou isso. Louvado seja o Senhor. João também afirma, né, no capítulo 10, versículo 9, que o próprio Jesus, ele falou isso. E João disse, Jesus Cristo é a porta. Amém? Nós temos a porta que nos dará acesso a tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Tem quantos milionários aí, trilionários, que acham que tem tudo e só tem dinheiro, se não tiver Jesus? Se não tiver Jesus, só tem dinheiro. Quem tem Jesus tem tudo. Louvado seja o Senhor. Aquele que pensa que é rico só pensa, porque a maior riqueza é aquele que tem Jesus Cristo em sua vida. Ele tem direito aos céus. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que uma alma salva vale mais que todo mundo perdido. Então você tem valor, você vale muito mais do que todo mundo perdido, porque você tem Jesus, você tem a coisa mais valiosa na sua vida. Então Ele é a porta. Ele diz no 10 e 9, eu sou a porta, quem entra por mim se salvará, né? Entrará e sairá e achará alimento. Eu sou a porta, quem entrar por mim
se salvará, né? Entrará e sairá e achará alimento. Jesus é a porta. Louvado seja o Senhor. Está tudo difícil, não tem jeito. O Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados. Está muito cansado, está sobrecarregado, vinde a mim, eu tenho alívio para você, eu tenho alimento para você, eu sou a porta. Ele diz, confirmando que Ele é a porta que dá acesso ao Pai, que dá acesso a Deus. Ele diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o Senhor. Louvamos ao Senhor porque vemos diante de nós uma grande porta. Jesus Cristo está à sua frente, Jesus Cristo está à tua frente como um portal, dizendo: quer entrar no céu, quer entrar nas mansões celestial, quer morar na cidade dourada no céu um dia, vinde a mim, eu sou a porta, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Não há outra forma de chegar a Deus. Jesus Cristo é a porta. Eu quero convidar você a estar em pé nessa noite. As horas têm passado depressa. Não quero ser cansativo aos irmãos nessa noite, mas o Senhor Deus é o Deus que pode abrir qualquer porta. Amém? Ele fecha a porta de quem abre. Ele abre a porta e ninguém fecha, e Ele abriu para nós como igreja uma grande porta para pregar o Evangelho, para pregar salvação, para dizer: o Senhor pode resolver o teu problema, o Senhor pode resolver a tua situação familiar, o Senhor pode resolver o teu problema no casamento, o Senhor pode resolver o teu problema financeiro, o Senhor pode resolver o teu problema na saúde, o Senhor pode todas as coisas, porque Ele é poderoso, Ele pode resolver a tua causa, porque se Ele ser sim, não há quem diga o contrário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Devemos confiar, nosso Deus tem a chave para abrir todas as portas. Aquela tal porta que você precisa ser aberta, confia que o Senhor pode abrir. Se não abriu ainda, porque não é o tempo. Se não abriu ainda, quem sabe, né? Deus precisa ajustar alguma coisa. Quem sabe Ele está te provando para te edificar mais. Louvado seja o Senhor. O Senhor pode abrir todas as portas. Então confia, não murmura, não reclama, não questiona. Adora ao Senhor e diga: Senhor, quando o Senhor chega na frente, as portas se abrem automaticamente. Assim como o portão de blindado da prisão de Pedro foi aberto automaticamente ao perceber sua presença, eu sei que o Senhor abrirá a porta que está fechada. Louvado seja o nome santo do Senhor. O nosso Deus também abre portas aonde não tem portas. Não vejo jeito nenhum, não vejo acesso nenhum, não vejo como acessar a minha bênção, a minha vitória. O Senhor nosso Deus, Ele abre porta onde não tem porta. Amém? Olhe com os olhos da fé para a cruz, olhe para os olhos da fé, né, no mundo espiritual, e veja um grande portal se abrindo para você, e Deus alcançando a sua bênção em suas mãos, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Ele é o nosso Deus. Adoramos a Ele na beleza da sua santidade, porque Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu cuidar de você, Ele prometeu cuidar da sua família, Ele prometeu ir da tua frente, endireitar os caminhos que estão tortos, retirar as pedras que estão no meio do caminho. Ele prometeu rebentar com as portas trancadas. Ele prometeu te entregar os tesouros escondidos, as riquezas ocultas, e o Senhor é fiel para cumprir. Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem esperança para você, Deus quer multiplicar a sua fé, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus todo poderoso, e Ele prometeu: virei buscá-los, virei buscá-los e levarei-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja você também. Quando não der mais aqui, então vai acontecer o fim que o pastor Zé leu. Então virá o fim. Louvado seja o Senhor. Quando as coisas terríveis, quando a crise da civilização não der mais, então Jesus virá buscar a sua igreja. Diz a Bíblia que assim como foi nos dias de Enoque, será os dias do Senhor, né? Enoque como igreja andou com o Senhor e não foi visto mais, porque o Senhor tomou para si a igreja do Senhor, que somos nós. Andemos na presença do Senhor, andemos dentro no plano da sua vontade. Quando não der mais aqui, irmãos, o Senhor virá buscar a sua igreja e nos arrebatará. O mundo não mais nos verá, né? A graça do Senhor não estará mais aqui, o Espírito Santo não estará mais aqui. As pessoas procurarão uma igreja para ouvir uma pregação como essa. Agora eu quero ouvir, eu não vou resistir, eu não vou me sofrer, eu não vou ficar bravo com uma palavra assim, eu vou buscar. Mas virão e baterão com a cara na porta, porque a graça não está mais, o Espírito Santo se retirou.
e o pastor que pregava, o irmão que testificava, não estão mais aqui, louvado seja o Senhor, mas nós renovemos nosso propósito nessa noite, decidimos para Cristo, e diz: Senhor, eu quero me separar para Ti, eu quero ser santo, Senhor, quero ser separado para Ti, porque eu não quero ficar aqui nesse mundo, eu quero aproveitar todas as oportunidades, e eu sei que o Senhor cuida de mim. Quando faltar fé, o Senhor vai acrescentar, quando a porta estiver trancada, o Senhor rebenta, quando os caminhos entortarem, o Senhor vai endireitar. Louvado seja o Senhor. Quando eu tiver medo, não conseguir ir sozinho, não for possível, o Senhor irá na minha frente. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós renovar nossa aliança com Deus. Aí no seu banco onde você está, você pode reconciliar com o Senhor. Você pode dizer: Senhor, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo nessa noite, eu quero arrumar minha vida contigo, eu quero renovar minha aliança contigo, eu quero me converter novamente. Me ajuda, Senhor, a eu ser fiel. Eu quero aproveitar as portas abertas, eu quero aproveitar o Senhor como porta que dá acesso a Deus. Eu quero aproveitar a porta da graça que ainda está aberta, a porta da salvação que ainda está aberta. Louvado seja o Senhor. E você pode dizer: Senhor, me ajuda a ser fiel. Eu quero te seguir, Senhor, porque agora entendi que o Senhor cuida de mim, o Senhor é fiel para cumprir com a sua promessa. Louvado seja o Senhor. Vamos orar nessa noite, e eu quero orar por você, eu quero orar com você nessa noite, né? Vamos dizer: Senhor, eu quero ser melhor do que tenho sido, eu quero errar menos que tenho errado, eu quero fazer mais certo do que eu tenho feito errado. Louvado seja o Senhor. E o Senhor se alegrará, o Senhor fará com que você entre e saia, e Ele vai te alimentar. Louvado seja o Senhor, com sua palavra, com seu Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Não há porta que Deus não abra, né? Louvado seja o Senhor. Ele mesmo vai abrir essa tal porta que você espera, essa porta que você precisa que seja aberta. E se não tiver porta, o Senhor vai abrir aonde não tem. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, através da pregação da Tua palavra, ó Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus, ó Senhor, temos dito aqui nessa noite que o Senhor é a porta, o Senhor é a única maneira, o Senhor é o único portal que dá acesso aos céus, que dá acesso ao Pai, que dá acesso à cidade dourada, que dá acesso à Nova Jerusalém, que dá acesso às mansões celestiais. Senhor, ó meu Deus, louvamos ao Senhor pela grande porta que o Senhor tem aberto e ninguém pode fechar, a porta da graça, ó Senhor, que há mais de 2000 anos está aberta, e os arautos estão proclamando: aproveite a oportunidade, aproveite o tempo da graça, porque a porta vai se fechar. Ó Senhor, que nenhum de nós aqui perca a oportunidade, que nenhum de nós perca nosso tempo, Senhor, de caminhar com o Senhor até uma altura, ó Senhor, como quentes, fervorosos, e depois ficamos mornos, e então seremos rejeitados pelo Senhor. Mas com isso não acontecerá conosco, porque nós queremos buscar a sua presença, queremos se aproximar do Senhor, que é fogo que aquece, para sermos fervorosos em espírito, Senhor, e sempre abundante na sua obra. Confirma a bênção e a vitória. Ó Senhor, escreve, Senhor, no livro da vida o nome de cada um que está se decidindo agora. Ó meu Deus, escreve, Senhor, ó meu Deus, novamente o nome, Senhor, daquele que está reconciliando com o Senhor. Ó meu Deus, confirma a fé de cada um daqueles que estão decididos a dizer: Senhor, eu quero fazer a diferença, eu quero aproveitar essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Com palmas louvamos ao Senhor.